Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora em semelhança de triângulos, tá? Que é outro assunto aí bem recorrente da prova da Embraer. Qual que é a definição aí de semelhança de triângulos, né? Semelhança, pessoal, de triângulos vai acontecer quando os triângulos eles possuírem a mesma forma, tá bom? Só que eles não necessariamente possuem o mesmo tamanho, tá bom? Eles só têm a mesma forma. Então, eu vou desenhar aqui dois triângulos. Esse triângulo grande aqui e esse triângulozinho pequeno, beleza? Aí, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o ângulo 1. E esse triângulo pequeno, ele vai ter esse mesmo ângulo, ó. Beleza? Aí esse aqui vai ser o ângulo 2. E no triângulo pequeno, ele também vai ser o ângulo 2. E esse aqui vai ser o ângulo 3. E esse aqui vai ser o ângulo 3. Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles possuem os mesmos ângulos. Estão vendo? Isso faz com que a forma deles, ó, seja igual, beleza? Aí esse triângulo aqui, ó, ele tem os vértices A, B e C. E esse triângulozinho aqui, os vértices são A', B' e C'. Aí esse lado aqui mede A, esse lado aqui mede B, esse lado aqui mede C. Esse lado aqui vai medir A', B' e C'. Beleza? Então, galera, basicamente qual a ideia? A ideia é que se os seus triângulos possuírem a mesma forma, a gente chama eles de semelhantes. A gente escreve que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Esse tiozinho que eu coloquei aqui é o símbolo de semelhante. Então, eu tô falando que esse triângulo aqui ele é semelhante a esse. E como eles são semelhantes, vai existir aí uma proporcionalidade entre os lados deles, tá bom? Então, esse lado aqui vai valer A, e se eu dividir A por A', vai ser igual a B sobre B', que vai ser igual a C sobre C', que vai ser igual a uma constante aí, que a gente vai chamar de razão de semelhança. Mas vamos dar aqui uma pensadinha, ó. Peguei esses dois triângulos aqui, tá? Daí eles têm os mesmos ângulos, ó. Aí esse lado aqui mede 3, esse lado aqui mede 5 e esse lado aqui mede 7. Aí esse triângulo de baixo aqui, ó, esse lado aqui mede 6, esse lado aqui mede 10 e eu quero descobrir o valor desse lado aqui, ó. Tá bom? Como esses triângulos possuem a mesma forma, né? Como é que eu sei que eles possuem a mesma forma? Eles possuem os mesmos ângulos, ó. Estão vendo? Como eles possuem aqui a mesma forma, os lados são proporcionais. Então, vocês estão vendo aqui que esse 6 aqui, ó, ele é o dobro desse 3. O 10, ele é o dobro do 5. Então, esse lado desse triângulo aqui tem que ser o dobro de 7. Quem que é o dobro de 7? É 14. Então, esse triângulo aqui ele é o triângulo 6, 10, 14, tá bom? E a gente fala assim, então, que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Beleza? Ah, aí, atenção nisso aqui, tá, galera? Ó, esse ângulo aqui, ele tem um risquinho só. Esse ângulo aqui, ele tem dois risquinhos, esse tem três, né? Daí, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse, tá bom? Então, se esse triângulo aqui, ele tá na proporção 2, né? Ou seja, esse triângulo aqui, ele é o dobro desse. O valor desse lado aqui, ó, tem que ser o dobro desse, que é o lado que o ângulo 1 olha, tá? O que que eu quero dizer com isso, ó? Se eu pegar esse triângulozinho aqui,
e esse aqui. Aí aqui é 1, 2, 3, ó. Tá? Eles possuem os mesmos ângulos, só que estão virados aqui os dois. Aí eu vou falar aqui que esse lado vale 1, esse lado vale 2 e esse lado vale 4, por exemplo, tá bom? E aí eu vou falar assim que esse triângulo aqui, ó, os lados são o triplo desses lados aqui. Tudo bem? Ou seja, eles são dois triângulos semelhantes e a razão de semelhança deles é 3. Ou seja, esse aqui é o triplo desse de tamanho. Tá bom? Aí vamos dar uma pensadinha, ó. O ângulo 1 tá olhando pro 2. Estão vendo, ó? Então, o ângulo 1 aqui, ó, ele tem que olhar pro triplo do 2, que vai ser 6. Tá? Aí, esse ângulo com dois risquinhos aqui, ó, tá olhando pro 4. Então, esse ângulo que tem dois risquinhos aqui vai olhar pro triplo do 4, que vai ser o 12. E esse ângulo aqui que tá com três risquinhos olha pro 1. Então, o ângulo que tem três risquinhos aqui, ele vai olhar pro triplo do 1, que vai ser o 3. Tá bom? A gente fala que esse lado, ó, por exemplo, se eu pegar esse lado aqui, ó, a gente diz que ele é homólogo com esse. O que é homólogo? Homólogo. Homólogo é que o lado tá na mesma posição, tá bom? Ou seja, esse lado aqui, ó, quem olha para ele é o ângulo 3. E esse lado aqui, quem olha para ele é o ângulo 3. Então a gente diz que eles estão na mesma posição. Beleza? Como eles estão na mesma posição, eles são homólogos, tá? E essa proporcionalidade aqui, ó, ela é entre os lados homólogos, tá bom? Então, o A é proporcional ao A', o B ao B' e o C ao C', tá? E o A não tem nada a ver com o B', nem com o C'. O A ele só se relaciona com o A', tá bom? Né, aqui, ó. O que o 1 tem a ver com esse lado aqui, ó? O que esse lado tem a ver com esse? Nada. Esse lado aqui, ó, ele tem a ver com esse, ó. Tá bom? Esse aqui é o triplo desse. Bom, vamos fazer uns exercícios para isso aí ficar mais claro. Beleza? O exercício que a gente tem aqui é esse, ó. Aqui. Aqui vale... Esse ângulo aqui é o ângulo que a gente vai chamar de 1. Esse aqui é o ângulo 1. Aqui é o ângulo 2, esse é o ângulo 2. Aqui mede x, 9 e 6. Aqui mede 8, 6 e y. Tá? Vamos por partes aqui, ó. Esses dois triângulos aqui, eles possuem a mesma forma? Ah, professor, não sei. Eles têm dois ângulos iguais, ó, mas eu não sei se esse terceiro ângulo aqui é igual, porque o exercício não fala, ó. Ele fala que esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Só que esse aqui pode ser um valor, esse aqui pode ser outro. Não pode? A resposta é não, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? Dá 180. Então, esse mais esse tem que dar 180. E esse mais esse tem que dar 180. Então, esse daqui, ele tem que ser igual a esse aqui, tá bom? Então, olha aqui que a gente descobriu, ó. A gente descobriu que esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Então, nossos dois triângulos aqui, eles possuem a mesma forma, não é? Aí, ó, esse x aqui, então, ele é homólogo com o 8. Né? Porque o x aqui é o lado que o ângulo 3 olha. E o 8 é o lado que o ângulo 3 olha. Tá? Então, eu vou escrever aqui que o meu x ele é proporcional a 8. Só que eu ainda não sei se o x é metade, se o x é o dobro do 8, né? Eu preciso olhar os outros lados aqui para descobrir a relação que o x tem com 8. Então, o x está para o 8, assim como... Ó, vamos pegar outro lado aqui, ó. Vou pegar agora o lado 9.
tá? Quem que olha para o 9? O ângulo 2. O ângulo 2 olha para quem aqui, ó? Olha para o 6, tá? Então, o x está para 8, assim como o 9 está para 6. E aqui, o 6, ó, quem olha para o 6 é o ângulo 1. E quem olha para o ângulo 1 aqui olha para o y, tá bom? Então, eu consegui aqui escrever a minha relação de proporcionalidade entre os dois triângulos, tudo bem? Então, o x dividido por 8 é igual a 9 dividido por 6. Se eu passar esse 8 para o outro lado, ó, eu vou ter que o x é 9 vezes 8 dividido por 6. 9 vezes 8 é 72. Aí 72 dividido por 6 vai dar 12. Tá? Então eu descobri aqui que o meu x vale 12. Ó. Então esse aqui é o triângulo 6, 9, 12. Tá? E agora para descobrir o valor do y, ó, ou eu pego eu vou pegar esse 6 sobre y, ó, e aí ou eu ligo ele com 9 sextos, ou eu ligo ele com 12 oitavos, tá? Tanto faz. Vou ligar aqui com 9 sextos. Aí eu vou passar o y para lá multiplicando e o 6 também. Aí aqui eu chego que 6 vezes 6 é 36, e 9 vezes y é 9y. E aí eu passo 9 dividindo, e eu chego que o meu y é igual a 36 dividido por 9, ou seja, o y é 4, tá bom? Então, reparem aqui, pessoal, na proporção que a gente encontrou, né? O 12 tá para o 8, assim como o 9 tá para o 6, assim como o 6 tá para o 4, tá bom? 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 1,5, 1,5, tá bom? Então, esses dois triângulos aqui, ó, eles estão na razão de semelhança 1,5, né? Esse cara aqui, ó, ele é esse triângulo aqui multiplicado por 1,5. Tudo bem? Ele é 1,5 esse. Bom, vamos falar melhor aí então sobre essa razão de semelhança, ó. Razão de semelhança. Então, a razão de semelhança, pessoal, vai ser a constante, né, que é encontrada quando você divide os lados homólogos de dois triângulos semelhantes. Ó, aqui eu peguei o 12 e dividi por 8, eles eram homólogos, ó, estavam na mesma posição. Aí dá 1,5, 12 dividido por 8. 9 dividido por 6 também dá 1,5. E 6 dividido por 4 também dá 1,5. Então, esse 1,5 aqui seria a nossa razão de proporcionalidade. Tá bom? Nossa razão de semelhança aí. Beleza? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, galera, a gente tem o seguinte. Ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Aí aqui você tem 12, y, 8, x, 6 e 8. Beleza? E aí você quer encontrar o valor do x e do y, tá? Mas a gente só tem um ângulo. Será que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes? Né? Vamos dar uma pensadinha aqui. Esses dois ângulos aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. O que isso significa? Que eles são iguais, né? Então aqui a gente tem o ângulo 1, aqui a gente tem o ângulo 2, e esse ângulo aqui ele vai precisar ser igual para os dois, ó, justamente porque ele é o ângulo que somado com 1 e com 2 dá 180. Então esse aqui vai ser o ângulo 3. Beleza? E agora a gente pode montar nossa semelhança, ó. O ângulo 1 olha para o 8,
Assim como o ângulo 1 olha para o 6. Então, a gente pode dizer que o lado 8 e o lado 6 são homólogos, tá? Aí, o ângulo 2 olha para y, assim como o ângulo 2 olha para 8. E, por fim, o ângulo 3 olha para 12, assim como o ângulo 3 olha para x. Beleza? Então, 8 sobre 6 é igual a y sobre 8. E aí você pode pegar esse 8 e passar ele para o outro lado multiplicando. Aí 8 vezes 8 dá 64 dividido por 6. Esse aqui que é o valor do seu y, tá bom? Se você simplificar isso aqui, ó, dividir em cima e embaixo por 2, você chega que seu y é 32 terços. Tá? Guarda isso aí. Agora vamos usar a proporcionalidade aqui no x, ó. O 8 tá para o 6, assim como o 12 tá para x. Aí você passa o x para o outro lado multiplicando e o 6 também. 8x é igual a 6 vezes 12, que vai dar aí 72. E aí você passa o 8 para o outro lado dividindo. Então, seu x vai ser 72 sobre 8. Seu x vai ser 9. Beleza? Ó, outro exercício aqui. Nesse exercício aqui, pessoal, ó, esse daqui até aqui vale 12, tá, ó. E daqui até aqui vale 21. Tudo bem? Aí o exercício deu pra gente o valor dessa altura aqui, ó, tá? Que eu vou escrever aqui que ela vale 8. E o exercício falou que daqui a aqui, ó, vale x, tá? Então ele quer que a gente descubra aí o valor de x. Ó, basicamente o que a gente tem é isso aqui. Aqui mede 8, aqui mede 12, aqui mede x e aqui mede 21. Tudo bem? Vamos dar uma pensadinha aqui nesse exercício. Primeira coisa, pessoal, ó. Aqui a gente tem dois triângulos, ó. O triângulo de dentro, que é o pequenininho, e o triângulo de fora, que é o maior. Será que eles são semelhantes, né? As bases deles aqui, ó, elas são paralelas. A base desse aqui é paralela com essa. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse, né? Porque esses dois ângulos, eles são correspondentes de paralelas, né? Lembra lá que a gente estudou na aula de paralelismo, ó, que esse ângulo aqui ele é igual a esse? Então, esse ângulo aqui vermelhinho, ó, ele vai ser igual a esse. E esse ângulozinho aqui, 2, ele vai ser igual a esse. E aqui em cima, no vértice do triângulo, ó, na pontinha dele, esse ângulo 3, ele é o mesmo para os dois, para o triângulo de dentro e para o triângulo de fora. Então, agora eu vou desenhar dois triângulos, ó. Esse aqui e esse aqui. Aí aqui mede 12, aqui mede 21. Aqui é o ângulo 1, aqui é o ângulo 2 e aqui é o ângulo 3. Tá? Então, tá aqui os nossos triângulos semelhantes, beleza? Aí, galera, eu sei que a altura desse, ó, a altura desse vale 8. Tá bom? Daí, ó, como é que vai funcionar? Essa altura aqui, ela vai ser proporcional a essa, da mesma forma como essa base aqui é proporcional a essa. Tudo bem? Então, a semelhança que você vai fazer aqui vai ser da base com a altura. Então, você vai falar que o 8, que é a nossa altura, tá para 12, assim como essa altura aqui que eu vou chamar de H, tá para 21.
Aí eu vou passar o 21 para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho aqui que H é igual a 8 vezes 21 dividido por 12. 8 vezes 21 vai ser 168. E eu vou dividir isso aqui por 12. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, ó, 168 dividido por 2 vai dar 84 dividido por 6. Dá para dividir de novo, ó. 42 sobre 3. 42 dividido por 3 vai dar 12. 12, não, vai dar 14. Beleza? Então eu descobri que a altura desse triângulo maior aqui, ela vale 14, né? Então, daqui até aqui, ó, é 14. Então, quanto que vale o meu x, pessoal? O meu x mais 8 vale 14. Então, o meu x vai valer 6. Tá? Aí vocês estão se perguntando, ó. Ô, professor, mas a gente acabou de ver que a semelhança de triângulo, ela é para os lados, né? Mas você fez com a altura, né? Por quê? Porque, galera, ó. Deem uma olhadinha nisso aqui, ó. Se eu passar essa reta aqui, ó, vê se fica melhor de enxergar. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o Teorema de Tales. Aí aqui a gente tem A, B, A linha, B linha, e A linha, linha, B linha, linha. Tá bom? Então, o A tá para B, assim como o A duas linhas tá para o B duas linhas, assim como o A linha tá para o B linha. Tá bom? Então, o Teorema de Tales, ó, ele permite a gente a usar a proporcionalidade aqui da semelhança de triângulos nas alturas também, tá? Basicamente, se você tem isso aqui, ó, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4, e essa altura aqui vale, sei lá, 1,5, beleza? Aí você pega esse outro triângulo aqui, ó, que ele é o dobro do de cima, você vai ter 4, 6, 8, e essa altura vai valer 3, tá bom? Porque a semelhança de triângulos aqui também vai se aplicar à altura, né? Se os lados são todos o dobro do de cima, a altura também vai ser o dobro, tá bom? Por causa do Teorema de Tales, que dá para usar o Teorema de Tales aqui, beleza? Bom, galera, vocês estão... Acho que era isso aqui que eu tinha para falar de semelhança de triângulos, tá bom? Basicamente, semelhança de triângulos aí, você está trabalhando com triângulos que são, abre aspas aí, um triângulo é múltiplo do outro, beleza? Esse aqui, ele é um assunto que aparece, tá? Na prova da Embraer aí. A gente vai estar trabalhando agora essa semana na lista 7, tá bom? Resolvam toda a lista 7 aí. Na aula da semana que vem, galera, a gente vai estudar Teorema de Pitágoras, tá bom? A gente vai trabalhar com triângulos retângulos. Na próxima aula teórica que eu digo, tá bom? Porque na semana que vem eu vou estar gravando só aula de exercício. Aí na semana que vem eu vou estar trazendo aí a solução da lista 7 e a solução do testinho e do simulado também, tá bom? Então, a próxima aula, ela vai ser só de exercício. Mas daqui, não nessa, na próxima, a gente vai estar falando sobre Teorema de Pitágoras, né? No triângulo retângulo. E junto com o Teorema de Tales, eu vou passar para vocês, então, uma lista com exercícios de prova, tá bom?
Então, daqui 2 semanas, a gente vai começar a trabalhar de fato em cima de exercícios de prova que apareceram aí na Embraer. Beleza? Bom, de teoria, era isso aqui que eu tinha para falar. Na próxima parte da aula, então, eu vou estar resolvendo os exercícios que vocês pediram para eu resolver no coleta de dúvidas, tá bom? Então é isso aí.